Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta para conversar com vocês de um tema muito especial. Meu nome é Liz Sobol, eu sou professora na Universidade Federal do Paraná e este é um programa da UFPR Convida, é nossa terceira live. Nós estamos fazendo algumas ações específicas nesse tempo de crise do coronavírus e é a nossa, então, terceira transmissão ao vivo e o nosso tema hoje é sobre as nossas crianças e seus afetos no cotidiano dentro deste contexto da crise relacionada à Covid-19. E hoje eu tenho a honra de estar comigo a professora Kendra Thomas, que é da Universidade de Indianópolis, nos Estados Unidos. Ela é brasileira e já aparece aqui na tela conosco. Eu gosto sempre de compartilhar esses espaços com outros profissionais, professores, mas hoje é uma honra tê-la aqui, Kendra, porque esse tema mora no meu coração, a questão da família, das crianças, dos afetos, e é muito bom poder compartilhar esse espaço contigo, que também, além, né, de sermos professoras, psicólogas, né, Kendra, nós somos mães. Então, esse tema nos perpassa em várias dimensões, e essa relação é muito cara, é muito preciosa para mim, e é uma honra para mim estar compartilhando contigo essa oportunidade. A Kendra tem estudado, os estudos dela são relacionados às crianças, né, a psicologia infantil, as suas relações, convivência familiar, convivência na escola. Então, é uma pessoa, além de mãe, muito qualificada tecnicamente também para trazer algumas reflexões, né? A gente sabe, né, Kendra, que nesse momento não tem certo ou errado, né? E que é importante a gente estar junto para pensar. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito prazer estar aqui. Eu sou de Londrina, né? Eu moro em Indianápolis. Sou professora aqui, já trabalho aqui há mais de 10 anos, mas sou de Londrina, então eu amo participar com a UFPR, maior prazer estar aqui. E agora, né, a gente brincou que eu tô tão longe quanto eu estivesse em Londrina, né? Porque agora tá todo mundo em casa. Então, Exatamente. fazer uma parceria assim com outro país é tudo a mesma coisa. Ficou bem perto agora, né? Porque meus colegas de trabalho a gente também conversa assim agora, então é Ai, tudo que na bom. mesma. Que ótimo. É, Junto conosco, Kendra, nós temos várias pessoas já nos assistindo, temos 67 pessoas já nos acompanhando. Pessoal, esse é um espaço para troca de ideias, mandem suas perguntas, embora seja uma certeza. plataforma, né, que de certa forma centraliza a fala, mas tragam as suas considerações, comentários, dúvidas, né, dentro do que é flexível nessa forma de comunicação, vamos nos aproximar. Quero também já deixar registrado que o programa UFPR Convida está com uma nova iniciativa que se chama Você Importa, e nesse programa, então, o pessoal que está nos acompanhando nessa live, siga os canais da UFPR Convida, que nós teremos novidades já essa semana, hoje e amanhã, já temos novas informações sobre o nosso programa Você Importa, que inclusive tem um outro modelo que é mais participativo ao público, por isso eu lembrei de comentar isso agora. Mas, Kendra, vamos então falar, né, do nosso tema escolhido, tão Pois é. precioso, e que, assim, surgiu exatamente por como mãe, ao Uhum. acompanhar os meus filhos nessa nova dinâmica e também a perceber os meus parentes, colegas, famílias, né, próximas, que está sendo um desafio, é um novo momento, uma nova maneira de funcionar, né? É. E aí respostas que antes pareciam tão certas e seguras passam a não ter mais
um resultado adequado, ou desejado, ou à altura do que está se exigindo, né? E eu queria conversar um pouquinho contigo, né? Também, você é mãe também, e como é que você está vendo tudo isso? Que ideias a gente pode ter aí para compartilhar com as pessoas que estão conosco hoje? Eu tô só para dar um contexto. Eu tô de quarentena com meu marido e dois filhos. Eu tenho um menino que vai fazer 9 meses agora e uma filha que tá com 2 anos e meio. E se Deus quiser, os dois vão estar dormindo essa hora toda. Vamos E ver. se aparecerem aí, mostra pra gente. Mostra, É mostra o sim. real, é o real. Não, a gente marcou isso bem para a hora da soneca, então Ótimo. vamos ver. A gente nunca sabe. Mas é interessante porque eu já, né, como psicólogas e professoras, eu imagino que você também, a gente está tentando se virar para poder falar de todos os temas super importantes de saúde mental, de ser pai, de ser mãe, de ser profissional, de se virar. E o interessante é que eu tô falando de um monte de coisa que ninguém sabe. Que nem a Então, gente, né, sabe então, exatamente qual o próximo passo, né? assim, e não para desmerecer a psicologia e a ciência, tem muita coisa que a gente sabe de ser pai e mãe continua sendo verdade, seja na quarentena, seja na escola, seja no trabalho, então tem muitas coisas que a gente sabe. Mas essa mistura de, né, a gente sabe de algumas coisas de isolamento, a gente sabe de algumas coisas de disciplina e amor, a gente sabe de algumas coisas de lidar com estresse crônico, a gente sabe de algumas coisas de saúde mental. Mas agora está tudo, né, convergindo e a gente está tentando dar conta, né? E a realidade é, a gente não sabe como isso vai afetar a próxima geração, né? Uhum. Como que eles vão ser? E a gente pode pensar no negativo, tudo, mas eu gosto muito de pensar mais no positivo. Será que vai ser essa geração vai ser mais resiliente, né? Uhum. Mas a verdade é que a gente é tudo no achismo, né? A gente sabe de muita coisa, então acho que a gente fica no que a gente sabe, né? Vamos falar mais de saúde mental, de criação de filhos, mas o interessante é que a gente está tentando se virar com uma situação sem precedente, né? Uhum. E eu acho que essa observação, né, ressalta que, portanto, já que é tão novo assim, ele é um contexto que desorganiza. E o Com que certeza. funcionava antes, e às vezes tinha uma rotina Tem que certa, um mudar. desenvolvimento, uma produtividade em relação aos estudos É. das crianças, ou até a gente mesmo no trabalho, Ah, porque com nós estamos certeza. misturando home office com homeschooling, e isso traz uma complexidade Como junto com assim? todos eles. A sua produtividade não é a mesma? E aí a gente também, claro, e nem a nossa, nem dos nossos filhos. Não. E aí eu acho que é uma coisa muito importante para diminuir a nossa ansiedade é fazer um alinhamento. É. É um momento diferente, a Uhum. expectativa também precisa ser diferente sobre nós, Uhum. sobre os nossos filhos, sobre o que vai ser possível fazer. Eu não sei, eu entrei assim, quando ai, vai ter isolamento. Eu falei, oba, agora eu vou terminar o meu livro, agora eu vou ensinar minha filha a cozinhar que nunca dá tempo, porque eu tenho a Gabriela de 11 anos e o Davi que vai fazer 9. E aí eu tava, Aham. nossa, mas eu queria ensinar ela a cozinhar alguma coisinha, não que eu saiba muito, mas o que eu sei e tal. Isso. E a gente vai criando uma expectativa para esse período, como se fosse É, período de férias mesmo. E eu acho que essa ilusão já acabou. Então, é. gente, vamos cuidar, né? Eu acho que, Kendra, a gente tem que Uhum. estar em alerta e o tempo todo, às vezes, me estresso. Pera, vamos voltar aqui, vamos lembrar o que é que está acontecendo. É. E que eu acho que a meta um para todos nós é proteger os nossos filhos, a nossa família e nós mesmos. Primeiro, Uhum. fisicamente, da questão da contaminação, né? A segunda meta é, de fato, ajudar quem está precisando ao nosso lado, e a primeira ajuda Uhum. é para os nossos filhos, é claro. E a terceira coisa que eu acho muito importante é a parte de
aprender o que tem de único nesse momento, né, Kendra? O que que a vida está nos oferecendo? E aí talvez venha essa reflexão de será uma oportunidade de nos tornarmos mais resilientes, mais agradecidos, valorizando um pouco mais os acessos que a gente tem, a possibilidade do convívio, né? O que de fato importa? Eu acho que é um tempo que a vida está nos dando para pensar isso. O que de fato importa? Também na nossa relação com os nossos filhos. E eu acho que o que a gente sabe pela ciência da psicologia de resiliência é que tem tudo a ver com relacionamentos. É que Uhum. uma coisa que eu fico pensando, eu tenho que ser mais paciente do que eu já fui na minha vida. Com meu marido, com meus filhos, comigo mesmo, né, com a minha produtividade, porque isso é sem precedente. O que eu acho que quem vai sair desse caos mais resiliente são as pessoas que param e conseguem se anexar mais ao outro. A outra pessoa que está também saudável, né? Uhum. E ficar, né, se fincar mesmo nas pessoas que te fazem bem. Porque é isso que a gente sabe da ciência da resiliência é que quem se dá bem, quem sai de um desafio mais forte, é quem conseguiu se aprofundar em relacionamentos. É aquela criança, né, que cresceu com muitos problemas num bairro muito difícil. Aquela criança que consegue superar tudo aquilo é a criança com adultos muito próximos na sua Uhum. vida. Então, eu acho que isso também nos dá uma dica do que a gente vai ver a gente vai ver a ciência da quarentena daqui uns 3, 4 anos, né? A ciência da Mas quarentena, boa. a minha, a minha hipótese, com base que tudo que a gente sabe, é que quem conseguir se aprofundar em relacionamentos que não são tóxicos, né? Relacionamentos que são saudáveis, esses são os que vão conseguir superar. Seja qual for o nível do caos na sua vida, né? Todo mundo tem um nível Uhum. de caos diferente. Sim. E tá tudo bem, tá, gente? Ter um certo nível de caos, tá ok. Não se sintam mal por isso. Pra todo Em mundo. toda. E aí até, eu acho que eu achei lindo essa colocação, né, de as pessoas que passam pelas dificuldades e que saem mais resilientes são aquelas que têm conexões profundas neste É, momento, né? Que às vezes, inclusive, estamos no caos junto, vem aqui, vamos com chorar certeza, junto, com né? Ou, certeza. ai, hoje a mamãe não tá em condição, eu não tô bem, eu preciso de um tempo, daqui a pouco eu volto a ficar com vocês, né? Não é, Fingindo que tá tá tudo todo bem. mundo, não, não é, né? A criança Não, fingindo que percebe, tá e tudo todo bem, a mundo, criança né? percebe. E E aí daí não sabe o eu, que fazer, né? Se a criança é, perceber, tem que estar tudo bem, e daí a criança não sabe o que fazer com o próprio rancor, com a própria impaciência, isso. porque não vê isso modelado, né? A gente precisa desse modelo, né? E De aí, poder ser aberto com a criança, falar, olha, tô frustrada por causa disso, e é isso isso que eu faço com a frustração. É isso que eu faço com o desapontamento, é isso que eu faço com a tristeza. que eu acho que é importante a gente acolher, né? Tem uma pessoa que nos perguntou como lidar com a ansiedade, a Tatiane, como lidar com a ansiedade das crianças, ao mesmo tempo gastar energia, né? Porque estão confinados. E, e também, né, como gastar essa energia e atender essa ansiedade, acolher essa ansiedade, se na verdade estamos em homeschooling junto com o home office e como desenvolver, né? É possível desenvolver esses relacionamentos profundos, e aí eu acho que é essencial que a gente faça uma reflexão enquanto família, enquanto mãe, pai, enfim, que é importante ter uma rotina, e que essa rotina tenha um planejamento semanal, gente. Não dá para pensar daqui a um mês. Você precisa entender o que Não, está não. acontecendo nesse momento, né? E eu querer fazer uma rotina que se aplique o resto da É, quarentena. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas é não. importante você ter assim uma perspectiva. Vamos supor, se ela durar um mês, né? Porque daí a gente vai
trabalhando, não é É, semana que vem. Então, não. vai atualizando de mês em mês E isso, mas a até rotina cotidiana que seja semanal. Pensar isso. em atividades específicas que tenha, assim, conexão, né? Porque Uhum, uma pessoa nos pergunta como articular essas duas coisas, que tenha tempo de conexão, de uhum. qualidade, que é para um jogo em família, que é para um momento de Isso. lazer, que é para inventar uma atividade que pode, inclusive, ajudar a liberar a ansiedade, um esconde-esconde, uma guerra de meia, gente. Usa o que tem em casa, pega todas as meias da casa e faz uma guerra num quarto, ou esconde-esconde no escuro. Quer dizer, as próprias crianças podem ajudar a criar que tipo de atividade nós É. vamos fazer no nosso tempo especial. Na nossa casa, nós temos essa prática do tempo Uhum, especial. A gente faz. Tem lá, separa um tempo do dia, não é todo dia que a gente consegue fazer isso, a gente já fazia uhum, antes da quarentena, mas agora está ajudando muito. E cada um escolhe uma atividade. Às vezes não dá tempo de fazer todas as atividades que uhum. todos escolheram, mas acabou então, papai, fizemos o que o papai escolheu e que a Gabriela, então amanhã começa com a atividade do Davi. E surge muita coisa legal. Hum, Desde uma atividade na cozinha até uma guerra de meia, por ah, exemplo, né? Jogos com outras regras, pegar o mesmo jogo e inverter todas as regras. Isso é o Davi ama fazer isso. ah, Então, essa rotina o que eu acho essencial ter na rotina, né? E aí você vê se tem mais alguma uhum, coisa que para a sua família é importante, né? O pessoal que está aí conosco, Kendra. Mas assim, ter um tempo que é do estudo, que é o tempo também do trabalho, e que muitas famílias estão fazendo revezamento, porque tá pai e mãe em casa, né? Quem dera quando tem os dois em casa, porque você consegue é, fazer esse revezamento, que é a é. nossa realidade É a aqui. nossa realidade também. E agora, quem está sozinho com criança, eu acho que já é um outro desafio, né? Talvez tenha que ser exatamente a hora de Uhum, assistir, do jogo, que não uhum, pode ser o dia inteiro. Eu acho que esse é um destaque importantíssimo. uhum. Não dá para a criança ficar o dia inteiro assistindo, né? Mas sim, é diferente da regra que era antes da pandemia, É né? aquela Que coisa da expectativa. A expectativa vai ser diferente do que era, mas tem que ser o que que a gente sabe, né? Voltando ao que a gente sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe. Mas a criança precisa de estrutura e de suporte, né? Então, de amor, de carinho e de disciplina. Então, pode Uhum, ser que antes da quarentena, videogame era só final de semana. Isso não é a realidade da quarentena, né? Mas precisa uhum, ter algum limite porque vai ajudar a criança a lidar com a ansiedade dela. E eu acho que isso é importante realçar. É que uhum, pondo limite na criança ajuda a criança. E pode ser o limite que der certo para cada família. Mas tem que ter algum limite, isso vai ajudar a ansiedade da criança. uhum. E eu acho que é sempre difícil aqueles primeiros dias. E depois, e eu preciso tomar cuidado com isso, porque minha filha tem 2 anos e meio, então é totalmente diferente uma criança de 5, né, de uma criança de 12, de É. 14. Mas uma coisa que eu percebo é que depois de uns 2 ou 3 dias, com aquela coisa consistente, ela já relaxa um pouquinho e já para de lutar. E E isso até aí, ajuda um pouquinho. e por que, né, Kendra, que para de ter essa sinalização de ansiedade e até uma certa resistência àquilo? Porque a rotina traz segurança. Traz a Traz. noção de que alguma coisa, mesmo que está acontecendo várias coisas em voltas que a criança pode não estar entendendo, que ela não Uhum, tem controle, que ela só percebe que de repente tudo mudou, principalmente em crianças menores, uhum. mas de repente ela vê que, embora tudo mudou, tem uma certa sequência Tem. nessa mudança. Que a mamãe e o papai estão lá todo dia, ou que todo dia eu tenho um tempo para eu assistir ou jogar, Uhum. depois eu tenho um tempo com o papai ou com a mamãe, depois eu tenho um tempo que eu ajudo nas Isso. tarefas de casa, né, que eu ajudo a organizar, e aqui um destaque, eu não Uhum. sei vocês, mas eu tô assim me virando e tentar também dar conta dessa rotina, né, de casa, de família. É. Eu estou morando com os meus pais, que eles também
eles são idosos, têm problemas de saúde, então estou pensando em pais, filhos, casa e trabalho, enfim, né? Outro Aí eu jogo. tenho um maridão, porque senão isso não seria possível, né? Uhum. A gente faz Jogo de escalas, cintura. né? É, Exato, as escalas, porque ele também está trabalhando à é. distância, mas é importante a criança saber que então, vamos lá. Como é que poderia organizar uma rotina basicamente, né? E estou trazendo algumas ideias e aí Uhum. as pessoas vão vendo o quanto disso é possível ou não na sua realidade. É. Mas ter, sim, o tempo que é de organização da casa e da rotina, e a criança pode, da casa e das tarefas, né, de manutenção, de organização, desde guardar um brinquedo, dobrar uma roupa, estender uma Uhum. roupa, tirar uma mesa, são atividades fáceis e São. que qualquer criança, né, a não ser os bem pequenos, eles terão essa dificuldade, mas é importante fazer isso. A outra coisa que é a parte do estudo, ou leitura ou estudo, quanto cobrar deles, alguém pergunta Uhum. aqui. Não, a cobrança, gente, como é que eu estou trabalhando com os meus filhos? Não é para cumprir tudo que a escola mandou. Até porque nem a escola sabe se ela está A escola cobrando uma também está se dosagem, virando. também está tentando, né? Mas Aprendendo, a escola está aprendendo muita coisa. Eu é, garanto para os pais que a escola vai, né? Se isso continuar, se isso acontecer de novo ano que vem, né? Mas a escola vai fazer diferente também, né? Porque a escola também e, está aprendendo. E aí a importância de a gente mesmo tentar ter com eles assim qual é o horário do estudo e ter Uhum. para hoje vamos tentar fazer essa tarefa, né? É, Porque senão vira uma frustração, uma cobrança e a gente entra no lugar do professor, não dá para entrar no lugar do não. professor. Então, acompanha, mas ter uma definição, precisa alinhar essa expectativa e, inclusive, informar a escola se você está num contexto que não tem condição de cumprir tudo que está sendo pedido. Informar, porque informar também os chefes, aqueles que trabalham com você, talvez eu tenha uma interrupção, porque eu estou Com sozinha certeza. agora com os meus filhos, então precisa trazer essa informação, né? E aí ter o tempo do lazer, que pode ser esse tempo também de atividades para extravasar a energia, Uhum. né? E o tempo de família mesmo, que é essencial desse vínculo, dessa conexão, que é o espaço de acolher essa ansiedade da criança, que é ele falar, como é que tá para você? Né? E perguntar até quando, quanto a gente fala de tudo isso para eles, né? Tem que estar disposto a ouvir para poder, de fato, acolher o que eles têm para E o nos contar. contato físico ajuda bastante na ansiedade, né? De poder, aquele carinho, seja qual for, o contato físico ajuda bastante a acalmar, né, os níveis de estresse, né, fisiológicos mesmo. Queria dar alguns exemplos só para poder deixar assim bem. Um, um exemplo assim, eu falei que meus filhos estão 2 anos e meio e 9 meses, então são bem pequenos. E eu e meu marido, o jeito que a gente faz é cada dia, você falou de uma coisa semanal, eu vou até falar que no nosso é uma coisa diária, né? 6 horas Uhum. da manhã, os nossos dois filhos já estão acordados Uau. e a gente conversa, né? Como é que hoje vai ser? E o jeito que tem dado certo, mais ou menos, para nossa família, é um de nós trabalha das 6 às 9. Outra, né, e da outra pessoa às 9 ao meio-dia. E daí, à tarde, a gente reveza um pouco, as crianças dormem, isso alivia um pouco. E, para dizer a verdade, as últimas 3 noites a gente estava trabalhando, né, as crianças vão dormir cedo, daí a gente trabalha mais, né? E Uhum. fica geralmente entre das 5 e as 7 da noite junto com as crianças, nós dois. Quando isso não dá certo, a gente fica revezando até eles dormir, nós dois damos boa noite e daí a gente volta a trabalhar, né? Quando der certo, a gente assiste uns 45 minutos de TV e daí dorme umas 9h30 da noite para acordar de novo 5h30, 6 horas da manhã. Mas é porque nossos filhos são bem pequenos, né? Então, mas a gente tenta fazer aquele check-in um com o outro bem de manhã, assim. Hoje talvez vai ser diferente de ontem, Uhum. porque eu tenho tal reunião, ele tem aquela, e a gente é, né? A gente tem a Alinhamento benção. diário. Então, mas pelo menos daí a gente explica para a filha de 2 anos e meio, olha, primeiro você vai brincar com o papai, daí você vai brincar com... E a gente explica, e mesmo não podendo ter uma rotina semanal,
ter uma coisa diária e poder falar, é isso que vai acontecer hoje, já ajuda, né? Que Eu ótimo. queria E ter... Ah, pode falar. eu queria só destacar, nós estamos com a conexão com a professora Ana Paula Viesi, que é Ah, professora tá. lá no Departamento de Psicologia também, e ela destaca algo que eu achei fundamental aqui nas mensagens, que não dá para, neste tempo, ser a mãe super maravilha. Gente, ninguém está atrás do título da melhor mãe de quarentena, por É. favor. Se Então, você a não gente largou desse título ainda, tá, agora tá na hora. tá na hora de abrir mão. Não existe mãe perfeita, todas as mães se sentem culpadas É, e todas, de alguma maneira, poderemos sair dessa quarentena com algum questionamento. Será que eu fiz tudo que eu devia? Será que eu fiz certo mesmo? E tá é. tudo bem, viu? E faz Não parte se ser mãe, angustia, né? faz parte, né? E aí também lembrar que casa, comida, gente, prato único, não vamos inventar receita que você nunca criou, não suja muita louça, faz uma comida assim saudável, mas não, sabe, tem que também adaptar a expectativa de que tipo de comida vou servir, que tipo de Uhum, limpeza eu vou ter na casa, é, nesse contexto. É temporário. Depois, eu não sei quando, mas logo ali na frente, uhum, na nossa história, na nossa trajetória de vida, nós poderemos retomar. Agora uhum, é uma outra maneira de funcionar e existir. E aí tem que ter um realinhamento, que lugar que essa limpeza da casa, a organização, uhum, o tipo de alimentação vai ser prioridade, né? Que lugar de é. prioridade isso vai ter. E porque de fato temos aqui uma pessoa dizendo que tem uma menina de 7 anos e um bebê de 3 meses e que é difícil ter ajuda. Pensa, né? Então, Essa cada realidade um é tem. difícil com a rotina, né? Sem a rotina já. É, Eu estava conversando com a minha vizinha ontem, e ela teve, e a gente estava falando à distância, mas ela faz homeschooling, ela sempre fez. As crianças, acho que a mais velha tem 12 anos, ela tem 3 filhos, 12, 10 e 8, eu acho, e ela sempre fez homeschooling. Então isso para eles não é novo. E outra coisa que não é novidade para eles é que ela sempre teve muito problema de saúde. Então ela tá me falando ontem que teve um ano de homeschooling que ela estava com tanta dor, ela tem problema crônico, né, gastro. E tinha um ano de homeschooling que ela estava com tanta dor que ela fazia tudo deitada. Que ela fazia deitada e pedia para as crianças virem deitar e ela só lia para as crianças. uau. Uhum. E isso para mim, primeiro, loucura, né? A primeira coisa. Mas ela achou um jeito que funcionou. E não era diferente, mas ela fazia, acho que ela falou que fez quase um ano inteiro homeschooling deitada no chão, de tanta dor de gastro que ela sofreu. E, E qual é a possibilidade nesse momento, né? Era dela naquele. Qual é e a ela, sua melhor possibilidade nesse isso. momento? E ela E a falou gente que tem os que ter filhos dela contentamento com isso, né? têm. Desculpa E eu interromper. perguntei, não, não, eu perguntei, como é que isso, né? Como é que você acha que isso. E ela falou que os filhos dela, ela acha que são bem perceptivos com as outras pessoas. E aprenderam desde pequeno, tem que tomar cuidado com a mãe, né? Tem que ver, tem que ajudar. Ah, então, as crianças também vão se adaptar a isso. Uma coisa, porque minha área é psicologia educacional. Então, a gente assim tem muita pesquisa sobre o que, que acontece com as crianças no verão, né? Que vão 3 meses sem estudar. Então, se eu só queria falar dessas pesquisas, porque caso o homeschooling não está dando certo, o que, que vai acontecer se as suas crianças não ficam, né, ficam sem estudar por alguns meses, ou sem aquele, né, a mesma qualidade que receberiam na escola? Ah, se eles estiverem lendo e aprendendo qualquer coisa, e lendo qualquer coisa, isso vai ajudar eles. Então, se não estiverem fazendo todos os trabalhos de ciência, né, se eles estão lendo outro livro que vai ajudar, né, a fluência com que eles leem e interpretam um texto, eu, eu, eu tenho quase certeza que quando as coisas acontecerem de novo, eles vão poder se reintegrar. Perde aquele Uhum. módulo, mas está lendo, está aprendendo alguma coisa, né?
eles estão tendo algum engajamento intelectual, mesmo se não é o que a escola está dando, se você consegue achar algum engajamento intelectual que eles estejam lendo, pensando, ah, quando as coisas voltarem ao normal, eles vão achar essa transição. Porque Uhum, a realidade é que isso acontece com toda criança todo verão, né? Que eles vão exato. alguns E meses. e você me fez lembrar algo que é fundamental, que tem uma aprendizagem que é só neste momento, por conta dessa crise, que eles vão poder se apropriar, que é ok, o que, que a gente faz quando está impossibilitado de fazer aquilo que a gente realmente gostaria de fazer, ou que estava É, planejado para fazer. Como é que eu lido com frustração, com limite é. de não poder sair? Como é que eu lido com saudade? Que emoção é essa que está aqui desorganizada? Com quem eu posso falar nisso? E Uhum. isso vai trazer um repertório, uma condição para eles de enfrentar outros problemas na vida. Vai, Então, vai. não tenham medo do tédio do seu filho, da Ai, o TED irritação, é ótimo para o do desenvolvimento. medo, Não, o né, tédio da é ótimo para o desenvolvimento. desorganização, né, da desorganização. Ó, meu marido está me assistindo. Gente, eu vou até falar que O que você quer eu ia falar, falar Liz? Fala o que agora, você quiser. marido. Eu ia falar agora, meu marido, a importância de acolher essa criança, mas também acolher Uhum. a nossa relação afetiva amorosa, de ter tempo para o casal e de ter tempo É, para a solitude. Tem momentos que você precisa ficar sozinho. E é necessário fazer esse acordo em família. Olha, eu preciso de um tempo que é meu. E às vezes até o próprio tempo que a gente separa para o trabalho, a gente acaba fazendo um tempo pessoal ali, né? De ler uma outra uhum. coisa, de dar uma relaxada de alguma outra forma. Então, é É, bastante importante ter tempo que aí envolve a Ana Diniz, que eu acho que foi ela que colocou aqui, que ela tem 6 filhos, né? Eu bastava contar pra gente como é que é viver isso com 6 filhos, né? é, Mas de ter hora, às vezes, de uma leitura, de um desenho, hora de oração, que ela sugere aqui, música. Quer dizer, qual é a atividade que para você te conecta com uhum. você mesmo, que é aquilo que é importante. Eu não toco violão, mas eu pego o violão para tentar tocar, porque É, sabe, me torna, me coloca numa outra dimensão. Então, o que é, para cada um é importante, porque qual a melhor maneira de a gente ajudar o nosso filho hoje? A gente precisa estar bem, bem no sentido, bem conectadas conosco mesmo. Mesmo que aquele dia as tristezas, os sentimentos possam ser tristes, frios ou raivosos, mas eu preciso me conectar com isso. Puxa, como é que eu estou me sentindo aqui? perfeito. Né? E fazer essa pergunta também para os nossos, para as pessoas que estão próximas, né? Filho, como é que você está? O que que você está achando, né? Disso tudo que está acontecendo. Pode, inclusive É. para os adultos, né? Perguntar para aquele que está próximo da gente Nossa, e acolher, nos acolher mutualmente. é. Eu tô vendo né, que o TED é bom para o desenvolvimento, pode falar mais sobre isso. Isso. Ah, o, a criatividade vem do tédio. Ah, só um exemplo que eu vejo aqui na minha. Quanto mais eu uso TV com a minha filha, quanto mais eu esqueço das outras coisas que tem na, na casa. E a gente fez, né, a gente parou de assistir TV por uma semana e pouco, e quando a gente voltou, eu não sentia tanta falta. É como se, não sei se você já fez isso, parar de comer doce por uma semana e daí aquelas coisas menos doces começam a ficar mais adocicadas, né? Uhum. Tem um pouco mais de doçura. E uma coisa que eu percebo é quando eu começo a usar mais e mais TV para entreter a minha filha, eu esqueço das outras coisas que tem para fazer. E quanto menos eu uso, menos eu preciso. E eu não estou falando assim, quem decide as regras de mídia em casa é cada pai, cada adulto, né? Então, não estou falando, né? A gente não tem assim, essa coisa exata com isso. Mas eu percebo que quando
eu fico entediada com ser pai, eu não sei o que fazer, eu acabo descobrindo mais livros, eu esqueci que tinha Lego naquele armário, e daí eu achei o Lego, né? A gente começa a cantar outras músicas, a desenhar. Então a minha conexão tá travando também, que eu sei que a conexão da Liz tá travando. Será que é a Tá minha dando certo? conexão aqui? Deixa eu Eu tentar. ouvi isso, eu ouvi a Alice falando, será que é a minha conexão? Eu estou tentando arrumar aqui, mas pode seguir, Kendra. Tá, então eu vou falando, aí eu fico, você arruma e pula Tá. aqui. Ah, mas a importância do tédio, para voltar para a pergunta, é que o tédio cria, né? Então, então você acaba não percebendo outras coisas, você não olha para frente, você não vê, você não repara aquela coisa. E quando a criança ou força o nível de criatividade. Enfrentou muito mais tédio, né? Que cada um de nós, como adultos, a gente enfrentou muito mais tédio como criança do que as nossas crianças estão tendo. E a gente. E deu certo pra gente, né? Oi, gente, eu consegui Então, voltar. voltou, Liz, joia. Não caiu? Não caiu? Não, você tá aqui, deu certo. Ai, Bom, que bom, que eu acho ótimo que que vocês sim. conseguiram. Eu consegui aqui Aham, reacionar aqui. Muito obrigada, que joia, bom que deu certo. deu certo. Então, ah, acho que tá dando certo. Joia. Tem alguma Pode pergunta seguir, que a Ken. gente não. Ah, você Tá falou do bom. tédio? Eu Eu tava acabei falando do perdendo teste. uma Tem alguma parte. coisa que você Tá. Que eu não sei quer se adicionar? foi repetido, desculpa, mas Uhum. Fica à eu vontade. ouvi você falar ainda que o tédio vem junto com a criatividade, né? Nas Uhum. férias, os meus filhos, eles ficaram em férias antes do que eu, e daí começaram no primeiro dia, ai, quero assistir. E a gente tem um acordo em casa que, fora da pandemia, que enquanto tem som, não tem assistir, né? Isso no final de semana, que a Uhum. gente controla assim, faz um uso mais estratégico da Uhum. tecnologia, né? E aí começar, não, eu estou entediado, eu quero assistir. Aí, primeiro dia, e eu trabalhando de casa, eu falei, não, vamos. Tá com tédio? Que bom. Abraça o tédio, foi o que eu falei para eles. Abraça o tédio com vontade, põe ele no colo, porque junto com o tédio vem a criatividade. E junto com a criatividade, uma surpresa bem legal da vida. Você vai descobrir Uhum. alguma coisa de você, alguma coisa na nossa casa, alguma coisa nos seus brinquedos que você não tinha visto antes. Então, não se preocupe com o seu tédio. E aí eu estava lendo o material, se eu não me engano, do Cláudio Garcia Pinto, que é um psicólogo Uhum. argentino, e ele falava, ou do Alejandro, que é do Uruguai, eu acho que era dele. E ele falava que o tédio é uma experiência importantíssima na infância para ajudar a criança a entrar em contato com o seu vazio existencial mesmo, com os sentimentos que ela tem ali. O tédio vai nos chamar para a saudade de alguém, a falta de alguma coisa, a conexão com algo teu que você ainda não Uma conhece, consciência própria. uma consciência, né, de si ou do outro, puxa, mas faz tanto tempo que eu não faço alguma atividade, ou descobre algo novo, E a gente e está falando de um que tédio isso, não que não está na frente da TV. Porque tem aquela criança que está isso, entediada, mas aí continua assistindo TV.
tem Que é uma tem que ser distração, mais né? entediada do que isso. Então tem que assim, É. tem que ser aquele tédio que não está na frente da É, e TV ou do, né, só para E só para que, ressaltar isso. exatamente, e que colocar televisão ou encher, fazer um acampamento guiado dentro da quarentena, o tempo inteiro você tem uma rotina para o seu filho de todas as atividades e brincadeiras. Quarentena não é acampamento guiado. Você não é Não. responsável por ocupar ele o tempo todo, porque isso te coloca ele numa distração acelerada que desconecta do que de fato está acontecendo, dos sentimentos que ele tem, das relações que ele tem. E vai Então é continuar gerando essencial ansiedade, nunca vai mais aquietar. ansiedade. Exato. Então põe na rotina o tempo livre. É o teu tempo, é o tempo livre. O que eu vou fazer, eu não sei. Que é exatamente o tempo do tédio. Ter isso na infância é uma proteção de saúde mental para a vida Com adulta. Porque certeza. quando a gente se deparar com isso de novo, com o vazio existencial que faz diálogo conosco, né? Na vivência do tédio, quando a gente se deparar com esse vazio existencial novamente na vida adulta, você tem todo esse repertório para para enfrentar esse vazio. E aí é Isso. importante que no tédio não haja solidão, que a criança possa falar, estou entediada, e que você possa colher esse tédio do seu filho e falar, puxa, você sabe que às vezes eu também fico entediada, e quando eu fico entediada, eu lembro que eu gosto de brincar com o violão. Quando eu fico entediada, eu vou atrás de um livro que faz tempo que eu queria ler, né? E essas atividades diferentes de distrações, ela traz uma conexão né, uma maneira de expressar sentimentos, a música, o diálogo com o livro, o Isso. desenho, que é muito diferente da tela e da tecnologia. E Né? de Ele sempre traz ter, outra forma de funcionamento das com nossas certeza. emoções. Eu acho que tem essa coisa tóxica de um clima parental tóxico que fala que a criança tem que ser estimulada o tempo todo. E você não, você tá, né, tá fazendo desfeita com a criança se não estimula o tempo todo. Mas não é isso. A criança precisa, né, se a gente está falando que é importante a gente ter solidão, aquela criança entediada que senta na janela e vê os carros passarem, isso é bom. Isso dá o Uhum. tempo, né, de respirar fundo, de perceber que você estava com um pouquinho de agonia e poder perceber de onde veio essa agonia, Uhum. né? E De onde aí, veio esse pensamento, de onde veio esse sentimento. Isso não vai acontecer se a criança está sempre estimulada, que na verdade está sempre distraída. uhum. Isso é verdade para os adultos também. Eu tenho que desligar, se eu vou cuidar da minha saúde mental, eu tenho que desligar as notícias, não sempre, não em toda hora, mas em alguns tempos. Eu tenho que ter um tempo onde eu não estou escutando nada. Uhum. Que seja no chuveiro, que seja passeando sozinha, solitária por aí. Uhum. Porque isso é Do verdade para o quarto para a sala e desenvolvimento da sala para o humano. quarto. Isso. Anda bem devagar. Limpando o banheiro, né? Limpando o banheiro. E para as outras mães por aí que não conseguem nem ir para o banheiro sozinha, eu entendo vocês. Sinto, né? Estamos torcendo por vocês, a mãe que tem 6 e que está aqui acompanhando a gente, né? É, Ou pais têm esse tempo solitário é uma piada, é, mas ele é importante de mas é ser importante. buscado, né? Ainda que seja no chuveiro. Ai, e Que mesmo que seja seja no um tempo chuveiro. assim, que você desliga a mídia, que se tiver um barulho, é de um Isso. outro barulho de uma pessoa física que está precisando de atenção. Uhum. E aquela realidade é única. E aí, Kendra, eu lembrei também a importância a televisão ter o tempo de ser ligada. Não só a questão da tela, do jogo da Nem criança, no dos chuveiro. filmes e tal, mas noticiário. Pode parecer que elas não estão nem aí, mas elas estão ouvindo. Ah, a criança Se presta elas vão atenção. ouvir, você precisa trabalhar essa informação com ela. Né? Se ela já tem maturidade para estar ali assistindo quantas mortes e ver, um jovem morreu, aqui o médico falando que ele não está vendo a família.
você precisa depois conversar com a criança sobre esse Criança conteúdo de que ela 3 teve anos já acesso. consegue captar muita coisa. Então, para nós mesmos não faz bem ficar o dia inteiro ouvindo essas Não. notícias, até porque elas são extremamente repetitivas, tem muita notícia negativa por parte do contexto. É importante se informar, tenha canais de confiança, o FPR está Sim. com programas bem interessantes, entra no site da própria UFPR, lá nós temos uma equipe de pesquisadores, equipe médica respondendo questões, então podem procurar e os canais, né, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Isso. Saúde, mas assim, não precisa ver todos os jornais e não expor as crianças a isso. Se você vai expor é porque você vai depois conversar com eles sobre isso, né? E de manter essas notícias em separado mesmo, elas não precisam saber disso, porque senão gera um medo para além do que precisa ter. É importante a criança ter algum alerta e medo em relação ao que está acontecendo, no sentido de um medo protetivo. Vou usar o álcool sim, porque sei que tem um bichinho. É vou por isso que ler, não né, pode ver a avó, a tia, aquela isso, não coisa pode brincar no adaptativa. condomínio e tal, né? Os meus ficam conversando com os vizinhos da varanda, eles combinam. Agora eu vou para o condomínio e você fica na tua varanda e a gente conversa. Isso. Daí troca. Daqui a pouco é o outro que está no condomínio e o outro está na varanda para conversar. Eles vão dando o jeito deles, né? Mas eles entendem. É uma proteção para mim e para o outro. Se não tiver um certo medo, ele não vai ter esse cuidado. Então, não é não ter medo nenhum, não tem problema ter medo, mas esse medo não pode ser paralisante, ele não pode Pensa colocar na a dose criança. do medo. Né? Tem uma Isso, dose adaptativa e daí tem uma isso, dose tóxica. É a diferença do isso. E aí, remédio e do, né? e colocar as crianças em muita informação desnecessária e sem um processamento, isso só vai gerar mais ansiedade e medo, E as né? crianças não têm noção de tempo e espaço. Então, se de repente está ouvindo alguma coisa que aconteceu na Itália, ou nos Estados Unidos, ou em São Paulo, capital, elas não têm noção de o que isso é em relação a elas, né? Ou se ouviu Uhum, alguma coisa de uma tal da Bárbara, e tem uma tia Bárbara, e não percebe, e são coisas que talvez os adultos não vão nem perceber que é a dúvida da criança, né? Então, uhum. de abrir, quem é pai, tio, tia, tá morando com criança, pergunta para a criança, que perguntas você tem? O que você acha que Uhum. está acontecendo? E isso, É. eu acho que vai mostrar, vai ser o diagnóstico. Uhum. E aí alguém pergunta, né, como lidar em relação à finitude da vida com as crianças. Eu acho que esse é um tema que vale a pena a gente ter um O espaço outro, específico para falar, até porque nós só temos mais 14 minutos de transmissão. Passou muito rápido, né, Kendra? passou. E eu estou muito contente com a participação de todos vocês que estão nos acompanhando. Agora nós temos 73 pessoas, já chegamos a 90 e poucos, agora um pouquinho atrás, e essa questão da finitude, todos nós estamos sendo confrontados com a nossa condição de seres humanos finitos com essa pandemia. Todos nós estamos sendo colocados cara a cara com a nossa possibilidade de morte, a possibilidade de morte dos outros. Não necessariamente pela pandemia, né? Que pode vir a acontecer, mas opa, somos humanos, opa, todos nós estamos em ameaça enquanto ser humano. E eu acho que essa é uma grande questão da vida e uma grande oportunidade que a vida está nos dando de nos perguntar qual é o sentido, né? E de como eu compreendo essa existência e o que ela tem. E não é assim, eu me pergunto qual é o sentido da vida, é a vida que está nos questionando. Qual é o sentido para você? O que de fato importa para você? O que de fato você quer levar seriamente nessa existência? Porque um dia ela vai acabar. E a gente não sabe se é no contexto de corona, Não. se é atropelado pelo próximo caminhão que passa na rua, mas todos nós um dia vamos acabar vai acabar a nossa existência. E aí, o que a gente está fazendo com ela? E aí é importante trazer isso para a criança também, o como você está vendo, né? Como assim? Mamãe, mas daí o vovô do meu amiguinho morreu. E o que você está achando disso? O que ele te falou sobre isso? Pergunta para a criança e E que ela já vem sabe, né? Porque o vai, que ela já ela já entende sabe. alguma coisa.
eu acho que vale a pena marcar outro live, né, só com esse tema. Mas Isso. uma coisa que a gente sabe do desenvolvimento humano é que a, quando os idosos começam a pensar na própria finitude, eles começam a pensar também em propósito, né, no propósito da vida. Isso é uma coisa muito adaptativa. Os idosos, na verdade, em geral, não em cada um, né, individual, mas em geral, eles têm menos medo da morte do que tem quem está na minha idade. Porque eles estão pensando mais sobre isso e isso gerou mais propósito na vida. Então, não é necessariamente ruim pensar na finitude da vida, porque gera um sentimento humano de gerar o propósito. Nunca fale para a criança que nunca faça promessas que não pode cumprir, porque criança não sabe promessa, né? E Uhum. nunca não fala para a criança que alguém dormiu, porque vai começar a ter medo de sono, né? Tem algumas coisas para não falar. A gente não tem exatamente como falar, mas a gente tem algumas coisas para não falar e não pense que isso vai ser necessariamente ruim. Pode ser um trabalho, Uhum. ah, pode ser um trabalho que vai render propósito a Uhum. vida E, longa. e Então, até só para trabalhar, deixar isso. e até trabalhar com ela, né? Tem coisas que a gente não sabe como é que é depois, Não trazer, sabe. inclusive, é momento de também falar da fé da família, de como a família entende, que sentido tem ali para o núcleo, né, de cada um de vocês, como vocês compreendem isso, passar a esperança, o que nos dá esperança, como a gente vê o propósito dentro do que a gente está vivendo, né? A E esperança é falar que às ótima. vezes dá medo, né? Às vezes dá medo, às vezes vai dar ansiedade, porque é um desconhecido que todos nós um dia vamos ter que encarar e sozinhos, que é de fato uma E deixar isso vivência aberto. que é, e que quando a gente pode ter essa possibilidade de ter consciência de que um dia essa vivência, essa vida vai acabar, o que de fato importa passa a ter mais espaço no nosso palco da existência, mais valor. E aí vem a gratidão, e eu queria, nós temos 10 minutos ainda, mas eu queria trazer de novo alguém nos comentários, eu acho que você também falou, a questão da Uhum, gratidão. Uma uhum. prática que a gente está fazendo, porque, tipo assim, a quinta é igual domingo, se a gente não cuidar, então continue fazendo a pizza do sábado à noite, do domingo, alguma rotina Ah, para com lembrar o certeza. dia Se da semana. puder, quem puder faz, continua. Tem um calendáriozinho lá para lembrar, ó, hoje é quinta, hoje, né? Ou alguma atividade que marque aí os dias da semana. Mas a gente tem tentado, nem todo dia dá, fazer um registro. Eu peguei uma agendinha e todo dia eu fico Ai, ótimo. marcando, né? Eu O que faço que isso o também. vovô fez hoje que ele queria anotar? O que que a vovó fez? A vovó conseguiu dar 4 voltas em volta da casa. Que legal, porque ela tá com dificuldade de andar. E o Davi ajudou a vovó a dar as 4 voltas, foi com ela. E a gente, e o Davi tirou o lixo do banheiro, e o papai varreu a cozinha, e a mamãe lavou a louça e fez. Não, a louça foi meu marido. Ele A tá mamãe prestando fez o atenção, ele vai corrigir almoço. você. É, e ele fez muito mais do que cabe na listinha, né? E por quê? É um lugar de agradecimento, e no final a gente faz o destaque do dia. O que que foi o destaque do dia Uhum. hoje, né? Então, que é uma valorização e uma forma de agradecer E é pelo uma que a forma de gente pontuar viveu. os dias, É, né? e de Que ver que nós estamos fazendo alguma coisa. O Davi leu o livro tal, a Gabriela conseguiu fazer a tarefa de matemática, então a gente fez um joguinho junto. E é legal porque você até percebe, puxa, a gente não fez exercício, tem 2 dias já que a gente não fez nenhuma atividade de exercício, vamos fazer, né? dois Então dias você só, tô vai. impressionada. Não, até tem vezes que vai mais do que isso, mas ajuda até a pensar, opa, o Ajuda. que está faltando, né? Então, acho que vale a pena pensar um pouco nesse momento de gratidão. E isso acho que foi a Ana também, a Ana Diniz, que está participando aqui com vários comentários, que falou do momento de agradecer no jantar, né? Uhum. Que ela faz isso no jantar, que é no contexto normal, eu faço com os meus filhos a rodada do legal e o chato. O que, que foi o legal e o chato Uhum. do dia, porque todo dia tem o legal e o chato.
né? E se a Uhum. gente só olhar para um lado, a gente esquece de se conectar com, de fato, o que é a vida, que é cheio de legal e chato É. todo dia, né? E é uma boa Então, prática para eles poderem falar sobre os próprios sentimentos, porque você quer criar filhos que têm influência em falar sobre os próprios sentimentos, né? De poder falar, isso uhum, não foi legal. Não precisa é. só falar do bom, mas poder criar essa fluência de poder falar da vida. Da vida, e aí e também começar a pensar não só no que nós estamos vivendo aqui na nossa quarentena, na nossa casa, mas aí Elaine está sugerindo ensinar os filhos a pensar nas pessoas fora do ciclo. E ela coloca aqui que ela faz a oração pelo mundo e ensina eles a pensar no outro. Essa é uma boa Olha. maneira de ter significado e sentido na dificuldade, no sofrimento, Uhum. que não é um sofrimento só nosso, mas é do outro. O que mais a gente pode fazer? A minha Isso. cunhada, que também mora nos Estados Unidos, começou a costurar máscaras com as crianças em casa. A Ah, família fala para inteira ela faz mandar um para máscara. mim. A família inteira faz máscara. Meu cunhado põe um ferrinho, ela costura, as crianças ajudam a remendar, não sei o Ah, quê. eu quero. Então, são 3 crianças e eles vão lá, tem a hora da construção da máscara para ajudar o mundo. Como é que Hum, ela pode ajudar o mundo? é. O mundo que está dentro da própria casa, o mundo que está dentro dela e o mundo mesmo, né? Isso A gera olhar para o esperança, porque outro. muda o foco, né? Hum, E isso vai gerar muita esperança. Porque é pensando em outra coisa, né? A realidade ainda existe, mas é mudar o foco. né? Não é cobrir o olho, mas é só mudar o foco. Uhum. Então, e nós estamos a 5 minutos para terminar essa Tá live, certo. porque a gente sabe que quando eu comecei a fazer lives, essa é só a terceira, a minha aluna que tem me ajudado muito, que eu quero agradecer aqui, é a Isabela, ela é estagiária no programa Convida, ela que falou, professora, vamos ver, tem que entrar no Instagram, porque eu ainda estava lá nas coisas do Face. Não, o pessoal não usa mais Face. Eu falei, então vamos, né? É, quem tá Ela vendo meu perfil vai achar que é um perfil fake, porque eu fiz há 2 dias. Eu convidei a Kendra, ela falou, eu vou ter que fazer. Ela parece que já nasceu pro Insta, né, gente? E aí, Kendra, tô vendo aqui várias pessoas sugerirem para a gente fazer outra live só para responder as questões. Eu vi, tem alguém perguntando como lidar com criança que tem problemas de hiperatividade, como, né, desestressar e fazer Uhum, atividade que ela possa ter essa liberação de energia dentro de casa mesmo. Outras crianças com síndrome de Down. Então, queria só recomendar se há possibilidade de seguir com terapias que já são feitas, com certeza. a distância, conecta a Uhum, fisioterapeuta, conecta o fono, conecta e vamos fazendo à uhum, distância o que é possível, porque não só a prática do cuidado terapêutico, mas esse vínculo é essencial, uhum, principalmente para essas crianças que já com vêm com certeza. outras vulnerabilidades, que já estão enfrentando outras vulnerabilidades. E Então é para essencial ter isso, né? e para adicionar com isso, só para falar, a gente dá risada, a gente dá ideias, tudo, mas algumas realidades são muito mais complexas do que outras, né? Sim. Então, eu dei exemplo da minha vida, a Liz deu exemplo da vida dela, mas é só para poder não ficar tudo no abstrato. A gente sabe que tem muitas realidades e, de repente, a dica que eu dei não funciona para você. E tentar fazer funcionar vai ser, né, não vai dar certo. Então, só para deixar isso em aberto, né, cada família vai ter uma dinâmica diferente, vai achar, né, vai ter o desafio diferente. Então, a gente dá risada, Isso. tenta descontrair, mas respeitando as diferenças de cada família. E que, portanto, não tem certo e errado. Você vai fazer aquilo que está na sua melhor condição naquele Uhum, momento. E às vezes a melhor coisa que você tem que fazer naquele dia é falar: não estou em condição, eu preciso de um tempo para uhum, mim, eu já volto, né? Para poder se renovar, porque a isso. gente também tem direito e pode e precisa acolher o nosso tédio, a nossa dor, a nossa tristeza, as Uhum, nossas preocupações. Nós somos humanos e isso faz parte. Enquanto mais a gente negar isso, mais difícil vai ficar para enfrentar, né? Então vamos acolher essas emoções, porque elas também com têm certeza. emoções É, boas que vão vir junto, né? bom, Então, eu
nós vamos já encerrando. Eu quero agradecer a participação da Kendra, agradecer É todos um vocês prazer. que Muito obrigada. estiveram. Foi muito, muito gostoso poder, né, Kendra, ter essa aproximação com você. É a primeira vez que a gente faz um Concordo. trabalho em parceria e vai ser a primeira de muitas, já percebi. Para mim foi muito bom. E Também. as pessoas que nos acompanharam aqui, nós temos um papel que não pode ser terceirizado. É muito fácil ter um Uhum, filho, é muito difícil ser pai e mãe, é muito com desafiador, mas certeza. pode ser a experiência mais transformadora da nossa vida e também para os nossos filhos. Então, não vamos abrir mão de estar nesse lugar. E não tem que Sim. ser o dia inteiro, o tempo todo disponível, a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Não, mas ser tempos de conexão profunda com essas Ser crianças e falar, presente. e Estar para presente na vida falar para deles. exato, e falar para elas do quanto todos nós somos limitados, inclusive o papai e a mamãe, e às vezes a gente fica triste, e às vezes a gente não dá conta, Às vezes né? a gente E que tá chora. tudo bem. E quando a gente erra, dá para voltar e falar, desculpa, a mamãe não foi legal com você agora, né? Então, gente, agradecemos esse espaço que foi, para mim, enquanto mãe, um espaço de troca fundamental, como ser humano de muito sentido para esse momento, e enquanto profissional de uma confirmação de propósito e sentido naquilo que eu faço. Agradeço ao FPR que tem Sim. confiado esse programa lindo que é o Convida para esse olhar para as pessoas. E nos sigam pela rede para acompanharem novas oportunidades. Um beijo para o meu marido aí que mandou um beijo para mim também. Você é um presente na minha vida e eu quero reconhecer isso aqui publicamente, porque só é possível me dedicar com carinho a ser mãe e a ter esse trabalho, porque eu também tenho muito apoio. Então, sempre que eu estou em algum lugar, esse meu maridão está comigo. Obrigada. E a Olha. todos vocês, vamos seguir juntos. Kendra, vamos ainda fazer Obrigada, Liz. muitas coisas em Obrigada parceria pela e logo oportunidade. marcamos logo marcamos uma nova live. Minha irmã também está acompanhando, uma grande parceira da minha vida, e pedindo